A casa ao lado era estranhamente silenciosa para alguém que dizia viver sozinho. Havia algo naqueles muros altos, na pintura descascando e na caixa de correio abarrotada que incomodava Luciana desde o primeiro dia em que se mudara para aquele bairro. Morando sozinha pela primeira vez aos 27 anos, recém-separada, ela buscava recomeço em uma rua pacata no interior de São Paulo. A casa dela era pequena, mas acolhedora. A da direita, porém, parecia respirar uma tensão invisível. Quer descobrir o que Luciana vai encontrar na casa ao lado? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca nenhum capítulo dessa história intrigante. Luciana não via o vizinho com frequência, apenas em horários aleatórios, sempre à noite, sempre com um capuz cobrindo parte do rosto. Ele passava rapidamente da calçada para dentro do portão e trancava com 3 cadeados. Um dia, ela contou, 3. O bairro era antigo, de casas afastadas, sem prédios e sem câmeras de segurança. Ela havia escolhido aquele lugar justamente pela tranquilidade, mas nas últimas semanas, dormia mal. Havia escutado sons vindos da casa ao lado, coisas arrastando, rangidos fortes, e uma vez, algo que parecia uma voz sufocada. Quando comentou com a dona da padaria da esquina, recebeu apenas um olhar evasivo e a frase: "Melhor não se meter, moça." Naquele sábado, às 2h43 da manhã, Luciana foi acordada por um som seco, como se algo tivesse batido contra a parede do quarto. Ela levantou assustada, pegou o celular, mas não ligou para ninguém. Sabia que a polícia ali demorava. Ficou imóvel na cama, escutando com o coração acelerado. Silêncio. Depois, passos pesados, não na rua, mas dentro da casa ao lado. Durante o dia, tudo parecia normal. O vizinho saía como sempre, cabeça baixa, roupas escuras, e retornava com sacolas grandes. Às vezes colocava luvas para descarregar o porta-malas do carro. E havia um cheiro acre, persistente, que só Luciana parecia notar, como se carne estragada estivesse escondida em algum lugar. Ela decidiu instalar uma câmera discreta apontando para o portão do vizinho. Não contou a ninguém. Era uma medida para se sentir segura. No segundo dia de gravação, algo chamou sua atenção. Entre 2h e 4h da madrugada, o portão se abria sozinho, e alguém, ou algo, era arrastado para dentro. A imagem era embaçada, mas claramente mostrava 2 pernas sendo puxadas pelo chão. Ela congelou ao assistir aquilo pela primeira vez. E de novo, e de novo. Em vez de ligar para a polícia, como qualquer pessoa talvez faria, Luciana decidiu investigar por conta própria. Tinha medo de ser ridicularizada, ou de não ser levada a sério. Era uma mulher sozinha, paranoica, recém-saída de um divórcio. Essas seriam as palavras que usariam contra ela. No final da mesma semana, o desaparecimento de uma adolescente foi noticiado na TV. Última vez vista a poucos bairros dali. Luciana ligou os pontos em silêncio. E naquela noite, ela teve certeza. Gritos abafados vieram da casa ao lado. Curto, desesperado, seguido por silêncio total. Foi então que ela viu a luz do porão acesa pela primeira vez. A rua era escura, sem iluminação pública entre sua casa e a do vizinho. Ao espiar pela fresta da janela da sala, viu a claridade pálida escapando por debaixo da porta lateral do vizinho. Uma porta que, até então, ela nunca tinha notado. A sensação de que estava sendo observada a perseguia desde então. Sua campainha tocava no meio da madrugada, sem ninguém na porta. Uma vez, encontrou sua porta dos fundos entreaberta pela manhã. Passou a dormir com faca embaixo do travesseiro. E então, em uma terça-feira, Luciana ouviu alguém bater levemente na parede do quarto dela. 3 vezes. Como se pedissem ajuda. Como se implorassem. Era a parede que dividia sua casa da casa ao lado. No dia seguinte, decidiu vasculhar os arquivos antigos da prefeitura. Queria saber quem morava ali antes. Descobriu que, nos últimos 15 anos, 7 pessoas alugaram a casa ao lado. Todas saíram sem aviso. Algumas nem chegaram a devolver as chaves. Uma delas desapareceu. Luciana percebeu que não estava imaginando coisas. Algo real, humano e perigoso acontecia ali. Mas o que mais a aterrorizava era saber que ninguém mais parecia se importar. Era como se o bairro inteiro estivesse conspirando em silêncio. Como se já soubessem o que acontecia naquela casa e preferissem ignorar. Naquela noite,
Quando chegou do trabalho, havia um bilhete embaixo da porta dela. Papel dobrado, sem envelope. Apenas 5 palavras. Você está olhando demais. O bairro do Jardim São Judas era um recanto esquecido entre bairros nobres e conjuntos habitacionais de Itatiba, no interior de São Paulo. Um lugar onde os carros ainda andavam devagar. As crianças brincavam na rua, pelo menos durante o dia, e as casas se mantinham de pé graças à teimosia dos tijolos antigos. As fachadas variavam entre o descuido e a sobrevivência. A casa de Luciana, recém-reformada, destoava da paisagem. Ela trabalhava como redatora freelancer para uma agência de publicidade de Campinas. Isso lhe dava liberdade para ficar em casa o dia inteiro, e com isso, tempo demais para observar. O bairro parecia comum à primeira vista, mas quanto mais tempo passava ali, mais notava os detalhes. Os vizinhos evitavam andar à noite, não olhavam diretamente para a casa ao lado, e havia um silêncio específico quando o nome João era mencionado. Era assim que chamavam o homem do capuz, João. Um nome tão comum que parecia escolhido a dedo. Luciana tentava manter contato com os moradores. Frequentava a padaria, comprava hortifruti na feirinha de sábado e passou a conversar com uma senhora chamada Dona Irene, viúva, com quase 80 anos e moradora da rua há mais de 50. Foi ela quem, com um sussurro, comentou pela primeira vez: essa casa, ninguém fica ali por muito tempo. Não é a primeira vez que alguém some. Alguém? Luciana insistiu. Melhor você não se envolver, minha filha. Olhar demais é perigoso. Às vezes a gente acha que pode mudar as coisas, mas aqui, as coisas mudam você. A vizinhança parecia cúmplice do medo. Todos sabiam, mas ninguém dizia, como se o bairro tivesse feito um pacto silencioso. Ignorar para sobreviver. Enquanto isso, Luciana seguia sua rotina, mas com olhos sempre voltados para os horários e os padrões do vizinho. Notou que ele saía às segundas, quartas e sextas entre 21 e 22, sempre com luvas, sempre com o porta-malas cheio. Certa vez, viu ele carregar o que parecia ser um saco de lona comprido, rígido. O colocou com cuidado no chão da garagem, como quem acomoda algo. Frágil. Começou a fazer anotações. Horários, sons, dias da semana. Um padrão emergia, e aos poucos, o medo virava obsessão. Durante a madrugada, Luciana escutava as câmeras, os estalos, os alertas de movimento. Mas o mais perturbador foi quando percebeu que um dos arquivos de vídeo havia desaparecido. Um trecho de 18 minutos, entre 2h07 e 2h25 da manhã anterior. Tinha certeza de que não o apagou. O sistema estava protegido por senha, e ainda assim, o vídeo havia sumido. Na manhã seguinte, encontrou algo novo. Uma marca de mão suja de terra na janela da cozinha. A altura indicava que alguém estivera ali, observando, de dentro para fora. Tentou registrar um boletim de ocorrência, mas sem provas ou ameaças explícitas. A delegacia local apenas anotou a queixa e desejou mais atenção à segurança. Quando mencionou o nome do vizinho, o policial apenas balançou a cabeça e mudou de assunto. Foi então que surgiu Marcelo, o entregador da farmácia que sempre deixava as encomendas sorrindo, sem muita pressa. Ele notou o nervosismo de Luciana e perguntou se estava tudo bem. Pela primeira vez, ela contou uma parte da história. Marcelo ficou sério. Olha, moça, não quero ser fofoqueiro, mas tem algo errado ali sim. Eu entrego o remédio para esse cara faz uns 6 meses. Nunca vi ele assinar, só grunhe atrás da porta. Um dia, achei que ouvi uma voz feminina lá dentro, mas quando perguntei, ele ficou em silêncio e depois bateu a porta. Marcelo passou a avisar Luciana quando fazia entregas na casa ao lado. Um dia, deixou escapar que vira uma das sacolas rasgada no chão da garagem. Dentro, uma boneca ensanguentada. Ou era boneca, ou era coisa pior, ele disse. Dona Irene também confidenciou algo terrível. O neto dela, anos atrás, brincava de pular o muro dos vizinhos. Um dia, entrou na casa ao lado. Nunca mais falou do assunto. À noite, tinha pesadelos tão intensos que acordava gritando. Hoje, já adulto, evita passar por aquela rua. Luciana percebeu que havia uma verdade ali, não dita, um segredo mantido por medo. E agora ela era a única que não conseguia mais fingir que não via. E então, numa noite sem luar, ela recebeu uma ligação de número desconhecido. Atendeu sem pensar. Você viu demais, Luciana. Era uma voz baixa, masculina, pausada. Vai continuar olhando? A ligação caiu. Na manhã seguinte, o portão da casa ao lado estava entreaberto, e a câmera,
havia sido arrancada da parede. Luciana não dormiu naquela noite. Passou horas com a faca de cozinha no colo, sentada no chão da sala, o coração em disparada a cada estalo no telhado ou sombra na janela. Quando o sol nasceu, ela ainda estava ali, com os olhos fixos na parede que dividia as duas casas. Sabia que havia cruzado uma linha, a câmera arrancada, a ligação, o portão entreaberto. Não eram coincidências. Era um aviso. Ela havia sido notada. E quem quer que fosse João, agora ele também a observava. Tentou retomar uma rotina normal. Trabalhar, sair, fazer compras. Mas o medo a acompanhava como uma sombra. Passou a carregar spray de pimenta na bolsa. Instalou novas câmeras, desta vez escondidas, com transmissão em nuvem. Começou a anotar placas de carros desconhecidos na rua. Mas nada parecia suficiente. Naquela semana, a cidade foi abalada por mais uma notícia. Uma jovem, desaparecida em um ponto de ônibus a poucas quadras dali. Última vez vista com fone de ouvido, mochila azul. A descrição coincidiu com uma imagem que Luciana jurava ter visto num reflexo em sua câmera. Uma mulher sendo empurrada para dentro da casa ao lado. A imagem estava desfocada, e agora não importava. O arquivo tinha sido sobrescrito. A cada nova pista, o medo de Luciana se transformava em paranoia funcional, e ao mesmo tempo, crescia dentro dela a certeza de que ninguém mais agiria. Se ela não fizesse algo, mais alguém desapareceria. Ela procurou Marcelo, contou tudo. Ele acreditou, mas estava apavorado. Você precisa sair daqui, Lu. Esse cara, ele tá por dentro de tudo. Ele mexe com alguma coisa pesada. A cidade inteira finge que não vê porque já entendeu. Quem mexe, some. Então você também vai fingir? Marcelo hesitou. Não é isso. Mas você não vai aguentar sozinha. Vamos fazer do jeito certo. Junta tudo o que você tiver. Prova. Vamos pra mídia, se a polícia não ajuda. Nos dias seguintes, os dois criaram um dossiê. Fotos, horários, sons gravados, até as gravações da câmera roubada que Luciana recuperou parcialmente de backup. A mais impactante era o áudio de uma mulher sussurrando "Socorro", repetidas vezes, abafada por um som de metal arrastando. Mas ao tentar enviar o material para jornalistas locais, e-mails sumiam, arquivos davam erro, contas eram invadidas. Era como se alguém estivesse bloqueando tudo antes que saísse dali. A gota d'água veio quando Marcelo desapareceu. Luciana soube no dia seguinte. Ele nunca apareceu para o turno da tarde na farmácia. O celular estava desligado. Ela tentou contato com a família dele. A mãe, desesperada, disse que a última vez que o viram foi na frente da casa dela, onde ele dissera que ia resolver uma coisa antes de voltar ao trabalho. Luciana entrou em colapso. Trancou-se em casa. Não comeu por 2 dias. Sentia-se responsável. Ela o arrastara para aquilo. E agora ele também tinha sumido. Foi então que tomou uma decisão que mudaria tudo. Na madrugada do 3º dia, ela pegou uma mochila com lanterna, celular, spray de pimenta, chave de fenda e uma pequena câmera de ação. Esperou o relógio marcar 3h17, o horário que, segundo seus registros, o vizinho saía da garagem para buscar algo no carro. Ela o viu sair, distraído, mexendo em algo no porta-malas. E então, silenciosamente, Luciana pulou o muro. A primeira coisa que sentiu foi o cheiro, forte, agridoce, como carne apodrecendo sob plástico. A porta lateral, pela qual vira luz dias antes, estava destrancada. Entrou, passos leves, tremores nas mãos. O corredor era estreito, iluminado por uma lâmpada Paredes fraca. Forradas com jornais antigos. Tinha a sensação de que estava sendo sugada para dentro de algo doente. No fim do corredor, uma porta de ferro, trancada. Ao lado, outra menor, entreaberta. Ali dentro, um quarto, pequeno, colchão no chão, algemas presas na parede, uma câmera no canto, virada para uma cadeira, manchas no chão, uma mecha de cabelo presa numa das algemas. Luciana quase vomitou. Ouviu um som, passos, voltando. O vizinho retornava. Correu para se esconder atrás de uma estante coberta de panos e caixas, a respiração presa na garganta. João entrou, calmamente. Havia algo ritualístico em seus movimentos. Sentou-se na cadeira, mexeu em algo no bolso, ligou a câmera e então falou: "Ela vai voltar. Eu sei que vai." Curiosa demais. Luciana segurou um grito. A câmera apontava direto para a porta onde ela estava escondida. Sentiu as pernas fraquejarem. Mas ele não a viu. Não ainda.
Esperou até ele se afastar, rumo ao andar superior. Quando o som dos passos desapareceu, Luciana correu. Passou pelo corredor, atravessou o quintal, escalou o muro com a adrenalina explodindo no peito. Dentro de casa, trancou-se, deitou no chão, chorando, tremia, mas não ligou para a polícia. Não chamou ninguém. Em vez disso, editou as imagens da câmera de ação, juntou o áudio e publicou em fóruns online de jornalismo investigativo. Criou perfis falsos, postou em grupos de desaparecidos. Sabia que ele ia descobrir, mas não importava. Agora, ele não podia mais se esconder. Naquela mesma noite, ela ouviu novamente 3 batidas na parede, mas dessa vez, vindas do lado de dentro da casa dela. Luciana permaneceu imóvel por horas, o rosto voltado para a parede da sala. As batidas haviam parado, mas o silêncio era pior. O tipo de silêncio que engole sons, que pesa sobre os ombros como se o ar tivesse se tornado concreto. Ela tentava se convencer de que havia imaginado, que o estresse, o sono, o medo, tudo havia colapsado e feito sua mente criar um som. Mas no fundo, ela sabia, não havia imaginado. No dia seguinte, o celular apitou com uma notificação. Alguém havia comentado no vídeo anônimo que ela postara na madrugada anterior. O perfil era falso, com foto genérica, mas o comentário era perturbador. Você quer justiça, mas não sabe o que custa provocá-los. Provocá-los. O plural a paralisou. Sempre pensou em João como o monstro solitário da casa ao lado. Mas e se não fosse apenas ele? E se aquele bairro escondesse algo maior? Voltou a conversar com Dona Irene, agora com outra abordagem. Mostrou uma das imagens do quarto no porão, sem mencionar como a conseguiu. A velha senhora empalideceu, fez o sinal da cruz. Esse homem não é daqui, Luciana. Ele apareceu depois que o outro sumiu. Que outro? O antigo morador, detetive aposentado. Ficava dias fora, mas dizia que estava de olho em algo importante. Um dia sumiu. Ninguém procurou. Um tempo depois, João apareceu, com o mesmo carro. Luciana engoliu em seco. Foi até a biblioteca municipal. Pediu registros antigos do bairro, arquivos de desaparecimentos e mudanças de proprietário. Descobriu que nos últimos 8 anos, 4 pessoas haviam sumido naquela área, todas entre os 20 e 30 anos, todas descritas como curiosas ou isoladas. Nenhuma investigação havia avançado. E mais, João não era o nome dele. O verdadeiro nome era Cláudio Ferreira, envolvido em uma investigação no Paraná sobre desaparecimentos em áreas rurais, acusado de coagir testemunhas, mas inocentado por falta de provas. Depois disso, sumiu do mapa e reapareceu, ali. Luciana percebeu que a podridão era mais profunda. Cláudio, ou João, não era só um psicopata agindo sozinho. Havia um sistema de proteção informal em torno dele. A vizinhança, a polícia local, talvez até servidores públicos. Gente que preferia o silêncio à verdade. As subtramas começaram a se entrelaçar. A mãe de Marcelo foi até a casa de Luciana, em prantos, dizendo que achara no quarto do filho um caderno escondido, com anotações detalhadas de suas observações sobre Cláudio. Havia datas, mapas e um croquis do porão. Ele sabia de algo, queria entrar lá, mas não me contou por medo. Ela dizia, aos prantos. Achei isso também. Estendeu um bilhete amassado, escrito à mão. Se eu não voltar até sexta, é porque descobri demais. Manda para Luciana. Ela vai saber o que fazer. Naquele caderno, havia um nome. Edinaldo. Apontado como o dono original da casa. E, supostamente, o detetive aposentado, que Dona Irene mencionara. Luciana encontrou registros de Edinaldo em jornais antigos. Em uma reportagem de 1997, ele havia participado da investigação de um caso famoso de tráfico de pessoas no interior paulista, caso nunca resolvido. O mesmo símbolo encontrado gravado na parede do porão de Cláudio aparecia em um dos documentos arquivados da época. O símbolo, um círculo com 3 linhas internas, formando um tipo de tridente, um código, um sinal. Aquilo não era só a história de um vizinho perigoso, era algo maior, uma rede, uma operação que talvez envolvesse tráfico humano. Foi então que Luciana cometeu seu maior erro. Tentou confrontar Cláudio. Deixou um bilhete em sua caixa de correio, sem assinatura, apenas a frase: a verdade sempre encontra uma porta. Naquela noite,
A luz da varanda dela queimou, o Wi-Fi caiu, e em algum momento entre as 3 horas e as 4 horas da manhã, alguém entrou na casa dela. Ela não ouviu o vidro quebrando, não ouviu portas sendo forçadas, mas sabia, sentiu. A cadeira da sala estava virada. A câmera do notebook, coberta com fita adesiva, estava descoberta. O histórico de navegação mostrava uma página aberta que ela nunca acessou. Como desaparecer sem deixar vestígios? Na cozinha, uma faca sua estava fincada no tampo da pia. Ela não sabia como, mas ele havia entrado. E agora, a casa dela não era mais um refúgio. Era só mais uma peça do jogo. Com a paranoia crescendo, ela decidiu sair, fugir. Foi para a casa de uma amiga em outra cidade, mas ao ligar o celular, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Você pode correr, Luciana, mas agora você faz parte. Ela não estava mais observando o predador. Ela havia se tornado o alvo. Na casa da amiga em Bragança Paulista, Luciana sentia um falso senso de alívio. Passou os 2 primeiros dias sem ativar redes sociais, desligou o GPS do celular e comprou um chip novo. Dormia com dificuldade, com a luz acesa e a mala pronta ao lado da cama. Mas pela primeira vez em semanas, não ouvia batidas nas paredes. Até a manhã do 3º dia. A campainha tocou às 7h12. Era o porteiro do prédio, entregando um envelope sem remetente. Dentro, havia apenas uma foto, em preto e branco. Mostrava ela dormindo, de lado, na cama de hóspedes. A imagem havia sido tirada da janela do quarto. Luciana deixou o envelope cair no chão. Aquilo não era mais vigilância. Era domínio. Ela havia subestimado o que enfrentava. Correu para o notebook, tentando descobrir qualquer padrão nos acessos à rede. Nada. Formatou tudo. Depois, voltou ao caderno de Marcelo. Repassou cada anotação, procurando algo que ainda não tivesse percebido. Então viu. No canto inferior de uma página arrancada, porão tem saída. Provavelmente túnel. Ela se lembrou da estrutura incomum no quintal da casa ao lado. Um pequeno alçapão de concreto, disfarçado por tábuas, que havia notado por cima do muro, meses antes. Seria possível? Um túnel? Um sistema que ligava casas? Ou saídas estratégicas? Se fosse verdade, explicaria o porquê de Cláudio nunca ser visto transportando corpos ou vítimas. Ele as escondia por baixo. Luciana traçou um plano desesperado. Voltaria para a casa dela. Entraria novamente no porão. Mas agora, não para filmar, e sim para encontrar provas concretas. Restos, saídas, qualquer coisa que o ligasse a desaparecimentos. Antes de voltar, procurou novamente a polícia, munida do caderno de Marcelo, dos prints, do áudio, das fotos do porão. Mas a resposta foi ainda mais sufocante. Esse tipo de denúncia precisa de trâmite. Você pode protocolar aqui, mas leva tempo. Tem boletim registrado? Ela percebeu. Eles estavam atrasando de propósito. Ou eram cúmplices, ou tinham medo. No fundo, dava na mesma. Ela estava sozinha. Na madrugada seguinte, ela voltou para sua casa. Deixou o carro estacionado 2 ruas abaixo. Pulou o muro. Tinha um único objetivo: entrar pelo mesmo alçapão que já vira antes e descobrir o que havia embaixo da casa de Cláudio. Com lanterna presa à testa e câmera acionada, puxou as tábuas apodrecidas e encontrou uma escotilha com tranca simples. Arrombou com pé de cabra. A escada descia até um corredor estreito de terra batida, ar úmido, cheiro de mofo e ferro. Nas paredes, havia marcas de mãos e, em alguns pontos, rabiscos com nomes femininos. Caminhou devagar. Encontrou uma bifurcação. À esquerda, um quarto de concreto com 2 jaulas improvisadas. Uma delas tinha roupas rasgadas no chão. A outra, marcas de unhas nas paredes. Luciana filmava tudo. No fim do túnel, uma porta metálica, trancada por dentro. Tentou ouvir. Nada. Então bateu uma vez. Silêncio. Quando virou as costas para voltar, ouviu um grito abafado, fraco. Voltando desesperadamente, encontrou o som vindo da direção oposta. Uma grade enferrujada escondia uma terceira passagem. Forçou até arrebentar a corrente. Lá dentro, encontrou uma moça, suja, magra, com os olhos arregalados de desespero. Estava viva. Luciana largou tudo e tentou ajudá-la. Cortou as amarras. A menina não falava, apenas soluçava. Vamos sair daqui, tá bom? Eu tô com você.
disse Luciana, tentando manter a calma. Mas antes que pudessem dar mais de 3 passos, ouviram algo metálico se arrastar atrás delas. Cláudio. Ele estava no túnel, com uma lanterna, com algo nas mãos. Luciana pegou a mão da menina e correu. Mas os túneis eram um labirinto. A única saída que conhecia era a escotilha, e ele estava entre elas e ela. Correu de volta para o quarto das jaulas, puxou uma grade caída e empurrou contra a entrada. Trancou a porta improvisada com o pé de cabra enfiado nas dobradiças. A menina tremia, sem conseguir parar de chorar. Ouviam os passos dele, lentos, arrastados, ecoando como um aviso. Luciana olhou ao redor. Havia um alçapão no teto, enferrujado, mas ainda acessível. Era a única chance. Subiu nas caixas, forçou. O ferro gemeu. Cláudio batia do outro lado da porta com força brutal. Ela forçou mais uma vez. O alçapão cedeu. Luz. Subiram. Saíram direto no quintal de uma casa 2 ruas abaixo. Um esconderijo improvisado? Uma casa cúmplice? Não importava. Luciana levou a garota até a delegacia da cidade vizinha. Chorando, a jovem apenas disse: "Eu era do Paraná. Achei que ia trabalhar numa loja. Ele me trouxe para cá." A polícia da cidade vizinha levou a denúncia a sério. Acionaram promotores. Foi feita uma operação de madrugada. Mas a casa ao lado estava vazia. Cláudio havia sumido. No porão, encontraram tudo. As jaulas, as roupas e outros nomes gravados nas paredes. Pelo menos 8 vítimas. E pistas de que talvez houvesse muito mais. Luciana foi chamada para depor, mas não era mais apenas testemunha. Era heroína. A jovem resgatada confirmou tudo. O vídeo foi divulgado por canais independentes. Manchetes surgiram em portais nacionais. Rede de tráfico humano no interior paulista. Pode ter operado por mais de uma década. Mas Cláudio não foi encontrado. E 10 dias depois, uma nova carta chegou pelo correio. Sem remetente. Dentro, uma única folha de papel, com a caligrafia familiar. Você fez a luz brilhar. Agora vai descobrir o que é viver nas sombras. O país inteiro falava sobre o caso da casa ao lado. Sites de notícia, perfis investigativos e programas de TV detalhavam a operação, os horrores encontrados e o papel fundamental de Luciana. A jovem resgatada, identificada como Thaís da Silva, tornou-se símbolo do que podia ter sido evitado. E Luciana, contra a própria vontade, foi jogada sob os holofotes. Mas os aplausos duraram pouco. A primeira rachadura veio durante o depoimento oficial. Luciana apresentou os arquivos de vídeo, os prints de conversas, o caderno de Marcelo. Mas uma parte da polícia parecia mais interessada em suas ações ilegais do que nas provas. Perguntaram por que invadiu uma propriedade, como obteve as gravações, se não havia forjado alguma parte. Uma promotora chegou a sugerir que Luciana havia instigado o perigo, colocando outras pessoas em risco. A sensação de impunidade voltou a rastejar por debaixo da pele, como se mesmo diante do horror, o sistema ainda se preocupasse mais com protocolos do que com vítimas. Thaís foi levada para um abrigo, e Luciana pôde vê-la uma última vez. A garota, ainda traumatizada, segurou sua mão e sussurrou: "Ele não estava sozinho. Outros vinham. Às vezes ele ia embora e outro homem cuidava de nós. Eu ouvia os nomes deles. 2. Um deles te chamava de a intrometida." Luciana congelou. Até aquele momento, ainda havia acreditado que tudo se resumia a Cláudio. Mas aquilo confirmava o que temia. Era uma rede, e ela só tinha cortado um dos fios. Nos dias seguintes, a vida dela se transformou. Recebia ameaças por mensagens criptografadas, bilhetes deixados em lugares impossíveis, dentro da própria geladeira, uma vez. Vizinhos antigos sumiam da rua, como se tivessem evaporado. A dona da padaria fechou o comércio às pressas e se mudou. Marcelo nunca foi encontrado. Luciana passou a andar armada. Mudou os hábitos. Contratou um advogado e uma empresa de cibersegurança. Mas nada parecia suficiente. Ela tentou sair da cidade, mas notícias de sua localização sempre vazavam. Parecia haver olhos por todos os lados. O que antes era paranoia virou constatação. Estavam observando, medindo seus passos, esperando o momento certo. Foi chamada para um programa de TV. Recusou. Recebeu propostas para transformar sua história em série, livro, podcast. Disse não a todos. O que aconteceu não era entretenimento. Numa madrugada, recebeu uma ligação da delegacia de Bragança.
Um investigador com quem tinha criado uma certa relação de confiança informou que havia novas evidências. Marcas semelhantes às encontradas na casa de Cláudio agora haviam surgido em outras casas abandonadas na região. Uma em Atibaia, outra em Valinhos. Um símbolo igual, mas com uma nova inscrição pintada ao lado. O que se vê não se desfaz. O que se vê, se paga. Luciana desligou o telefone em silêncio. Alguns dias depois, recebeu a cópia digital de um laudo forense. A carta que recebeu, aquela da ameaça, fora escrita com tinta retirada de um marcador usado por profissionais de medicina. E havia impressões digitais parciais, que pertenciam a um suspeito de tráfico humano no Paraná, dado como morto 5 anos antes. Agora era certo. Cláudio fazia parte de algo maior, e esse algo estava de volta. Thaís, que começava a se recuperar, foi transferida sob proteção. Mas antes de partir mandou um bilhete à mão. Se algo acontecer comigo, conte ao mundo. Eles têm mulheres, muitas, em cativeiros, em cidades pequenas. E mesmo diante do risco, Luciana não conseguiu voltar a ser a mulher que era. Sentia-se responsável, não podia fugir, e não confiava em ninguém. Começou a mapear novos desaparecimentos. Em grupos online, passou a entrar em fóruns obscuros. Viu padrões, roteiros semelhantes, jovens atraídas por promessas falsas, sumindo. Casas alugadas por pessoas que deixavam poucos rastros. O mesmo símbolo em cantos de muros, discretamente grafado. O tridente dentro do círculo. Era uma marca, e eles estavam se espalhando de novo. Certa noite, enquanto mexia em um arquivo antigo do notebook, encontrou algo que havia passado despercebido. Um vídeo curto, não identificado, provavelmente de Marcelo. Mostrava Cláudio ao telefone, rindo, dizendo: "Se ela descobrir o que está por trás da casa ao lado, aí sim o jogo começa." Foi ali que Luciana entendeu. Tudo o que vivera até agora era apenas a introdução. Luciana não era mais a mulher que havia se mudado em busca de paz. A ingenuidade havia morrido com Marcelo. O medo, com a segunda carta. Agora, o que restava era a urgência. O senso frio de que não podia mais esperar que outros resolvessem o que estava diante dela. Criou uma nova identidade online. Passou a atuar sob o codinome Farol Zero, em fóruns da Deep Web voltados a investigações de desaparecidos e tráfico. Usando os dados que coletava, montou um mapa cruzando rotas de transporte, datas de sumiços e padrões de aluguel de casas isoladas no interior de São Paulo, Paraná e sul de Minas. Os traços se uniam em um ciclo, como pontos de uma teia. E no centro dessa teia, um nome surgia repetidamente: Projeto Novelo. Não havia menção oficial a isso. Mas em comentários codificados, relatos de supostos ex-vítimas e até em documentos vazados, esse nome aparecia como uma espécie de operação paralela, um projeto voltado à gestão de ativos não rastreáveis, nas palavras de um dos textos. Luciana mergulhou nisso por semanas. Alimentava o corpo com café e pão velho, dormia pouco, lia arquivos durante a madrugada. A cada pista nova, uma camada da verdade se desfazia. Descobriu que muitas das vítimas haviam denunciado abusos anteriores, e seus relatos foram ignorados. Que abrigos e clínicas que as acolhiam foram desativados após auditorias incompletas. Ela se sentia furiosa, mas também focada. Começava a compreender o que fazia um sistema inteiro escolher o silêncio. Durante esse período, tentou novamente falar com Thaís, mas foi informada de que a jovem fora transferida para um local não informado por razões de segurança. Uma semana depois, descobriu por uma fonte confiável que Thaís havia sumido de novo. A estrutura estava viva e se reorganizando. Foi quando recebeu uma mensagem criptografada de um contato anônimo. "Você chegou onde ninguém chegou. Está na hora de ir até o fim. Podemos te ajudar, mas é perigoso. Se aceitar, siga até o Marco 27 da ferrovia desativada em Piracaia. Meia-noite. Sozinha." Era uma armadilha óbvia, mas também a única chance real de entrar mais fundo. Luciana foi. No local marcado, uma cabana abandonada. Dentro, um homem com o rosto encoberto por máscara cirúrgica e boné. "Sou da rede Voz Quebrada. Jornalistas, investigadores, ex-agentes. Ajudamos quem o sistema abandona", ele explicou. "Temos rastros de onde Cláudio pode estar,
Mas se você aceitar continuar, vai ter sangue, vai ter perda, e ninguém vai te buscar se falhar. Luciana respirou fundo. Eu já perdi tudo. Agora só me resta fazer com que valha a pena. Recebeu um dossiê físico. Imagens aéreas de uma chácara nos arredores de Itapeva. Imagens térmicas mostravam movimentação subterrânea. Estrutura semelhante à da casa ao lado. Um padrão. Luciana passou semanas vigiando a chácara à distância, anotando horários, carros, entregas. A rede forneceu equipamentos, drones, câmeras ocultas, um canal seguro de comunicação e, aos poucos, começou a ver caminhões descarregando à noite, sacos grandes, caixas lacradas. E, uma vez, o que parecia ser uma mulher algemada, sendo levada do carro para dentro da construção principal. Ela capturou tudo. E então, planejou a entrada. Vestiu roupas leves, luvas, câmera escondida no sutiã. Entrou pelo pasto lateral, em uma madrugada chuvosa. A cerca elétrica foi desativada por um contato da rede. O portão lateral, destrancado com chave falsa. Entrou sozinha. Por dentro, era mais sofisticado que o porão anterior. Corredores de cimento, painéis de vigilância, compartimentos organizados. Mas o cheiro era o mesmo. Sangue antigo e desinfetante vencido. Ela registrou tudo, cada detalhe, e então ouviu vozes, 4 pessoas. Uma delas, voz grave, pausada, mencionava seu nome. A intrometida voltou. Desta vez, ela não sai viva, mas Luciana não fugiu. Sabia onde estavam. Sabia como documentar. Plantou as câmeras, enviou os arquivos remotamente. E então, disparou o alarme. O local se encheu de correria. Os criminosos saíram dos túneis subterrâneos armados. Gritavam, desorientados. Ela escapou pelos fundos, correu até o ponto de extração, onde um carro da rede a aguardava. O plano funcionou. 2 dias depois, uma denúncia anônima fez a Polícia Federal invadir o local. Encontraram 4 mulheres mantidas em cativeiro e um mural com rostos riscados. No centro, em letras vermelhas, L. Martins. Executar Luciana sabia o que significava. Ela estava marcada, mas naquele momento percebeu algo que nunca sentira desde o começo: poder. Ela não era mais a presa, agora era a caçadora. Luciana mudou de cidade, assumiu identidade nova, cortou os cabelos e abandonou qualquer presença digital, mas agora trabalhava de dentro. Tornara-se uma agente independente da rede Voz Quebrada, atuando sob o codinome Sentinela 9. Havia mapeado 12 propriedades ligadas ao Projeto Novelo, e todas haviam sido discretamente repassadas às autoridades certas, fora do alcance das delegacias corrompidas. Mas uma propriedade em especial permanecia inatingível, um sítio isolado nos arredores de Piedade, São Paulo. Ali, segundo relatos colhidos de vítimas e investigações forenses, funcionava o núcleo central, onde Cláudio provavelmente estava escondido. O local era protegido por cercas, seguranças armados, cães e, segundo os satélites da rede, havia uma estrutura subterrânea com 8 compartimentos. Luciana sabia, esse era o coração da rede. A destruição daquilo seria mais do que justiça. Seria um golpe estratégico e simbólico, mas também seria suicídio se mal planejado. A rede ofereceu apoio para uma operação de infiltração. Não seria legal, nem autorizada, mas seria definitiva. Durante 20 dias, Luciana treinou com táticas de evasão, combate, infiltração e comunicação criptografada. Ela sabia que não era militar, mas não precisava ser. Só precisava ser eficiente e rápida. Quando o dia chegou, a tensão era absoluta. Ela e outros 2 membros da rede foram deixados a 2 quilômetros do alvo, na mata. A missão era clara: invadir, libertar os cativos, copiar os dados dos computadores centrais e sair antes do alarme. Mas nada saiu como o planejado. Eles entraram pela tubulação desativada de esgoto, abrindo caminho até uma sala de armazenamento subterrânea. Lá dentro, dezenas de caixas, documentos, identidades falsas, vídeos, seringas, até passaportes. Era um arquivo macabro da operação. Luciana encontrou algo que a fez estremecer: a identidade de Thaís, com status reutilizável, e, em uma ficha ao lado, o rosto de Marcelo, com a data de desaparecimento e o selo recuperado com falha. Não havia dúvidas. Marcelo estivera ali, e morrera ali. Ela tremeu, mas seguiu.
Avançaram até o núcleo técnico. Um dos agentes conectou o drive externo. Começaram a copiar os arquivos. Mas então, o alarme disparou. Os corredores encheram-se com sons de passos e armas destravadas. Uma voz saiu dos alto-falantes internos. Sentinela 9, seja bem-vinda à toca. Estávamos esperando. Cláudio. Luciana sentiu o sangue gelar. Ele estava vivo, sabia, e tinha preparado aquilo. Você achou que estava vencendo. Mas isso é só um galho. E você cortou o tronco errado. Tiros começaram. Os 2 agentes da rede foram atingidos. Luciana correu pelos túneis desarmada com apenas o drive preso à cintura. Foi encurralada em uma sala de concreto. Cláudio apareceu. Magro, olhos injetados, rosto deformado por uma cicatriz nova. Você destruiu o que eu construí em 15 anos. Mas agora, vai entender o que é impotência. Ele apontou uma arma para ela. Mas Luciana não recuou. Você não construiu nada. Só multiplicou o lixo. Mas lixo apodrece. E você já está fedendo. Ela sacou um pequeno detonador. Era o backup. Se não conseguisse sair com vida, os arquivos seriam enviados para 21 veículos de imprensa independentes. Cláudio hesitou. E nesse segundo, ela o golpeou com o bastão escondido no casaco. Ele caiu. Luciana correu. Subiu a escada de emergência. A luz do dia batia em seu rosto quando ouviu os gritos atrás dela. E então, silêncio. Ela estava fora. Horas depois, os arquivos estavam em todos os jornais do país. O sítio foi invadido pela Polícia Federal. E Cláudio, desaparecido, outra vez. Foram encontrados mais de 30 prisioneiros nos túneis. Homens, mulheres, até adolescentes. A estrutura era parte de um esquema continental de tráfico humano e lavagem de dinheiro. Mandados foram emitidos contra empresários, juízes e até políticos. A rede Voz Quebrada passou a ser considerada essencial para investigações de crimes silenciosos. Luciana desapareceu após o vazamento. Alguns dizem que ela mudou de identidade outra vez. Outros acreditam que ela foi capturada. Mas de tempos em tempos, um novo dossiê anônimo surge na imprensa, sempre assinado com o mesmo pseudônimo, Farol Zero. A casa ao lado foi demolida. Em seu lugar, há apenas um terreno vazio, mas todos que passam por lá evitam olhar diretamente para o espaço, como se a terra ainda escondesse os gritos que ali foram sufocados. E nas paredes de um túnel que sobreviveu ao tempo e à implosão, há uma frase escrita à mão, em letras trêmulas: Eu vi, eu agi, eu sobrevivi. Anos depois, em uma reportagem investigativa da BBC sobre redes clandestinas no Brasil, uma imagem chama a atenção. Uma mulher de capuz preto, rosto quase escondido pela sombra, entrega um pendrive para um jornalista. Ele pergunta seu nome. Ela responde: Nomes morrem, histórias não. Você chegou até aqui, viu o que Luciana viu, sentiu o medo que ela enfrentou. E agora, carrega também esse fardo silencioso, o de saber que o terror real não grita. Ele sussurra nas brechas do sistema. Se essa história te tocou, compartilhe, fale, questione, porque só quando a luz atinge as sombras, elas perdem o poder.